Graça e paz. Em Romanos 6:23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte e ponto final. Você é homem, você aceita. A palavra de Deus não é uma sugestão, a palavra de Deus é um decreto, uma sentença. Deus não está opinando, Deus está dizendo o que vai acontecer. Pecou? Vai morrer. Agora, a pergunta é, qual a maneira de conter os danos dessa morte? É morte literal? É morte mesmo? Você vai para o caixão? É morte da família? É morte do respeito? É morte da credibilidade? É morte da admiração dos seus filhos? É morte da admiração dos fiéis que te tem como referência? É um divórcio? Se você é homem, aceita as consequências daquilo que fez. Faz parte do ser humano aceitar o que Deus decretou. O resultado do que fiz, eu não posso mudar, eu não posso amenizar, eu não posso terceirizar, eu não posso manipular resultados, eu não posso conduzir as pessoas ao meu favor. Eu tenho que aceitar o dano daquilo que fiz. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por exemplo, você traiu sua esposa. Se arrependeu? Ela está sabendo? Não. Foi com Deus. Eu falei para o pastor. É irresponsabilidade de um pastor ouvir que você traiu sua esposa e não conduzir você até ela. Que o pastor não casou com você, Deus não casou com você. Quem casou com você foi sua esposa. Se você fosse o traído, você ia querer viver nesse escuro? Se sua esposa te trai e, me arrependi, contou pro marido? Não. Você vai querer ser essa pessoa enganada? Você queria não ter o direito de saber o que fazer, o que o outro fez? Você queria não ter o direito de saber se fica nessa relação ou não? Não foi a adoração que salvou Davi. Quando Davi pecou com Betseba, foi senso de justiça. O que salvou Davi não foi ser um adorador, foi ser um homem justo, porque ele não teve o pecado dele confrontado. Ele ouviu uma história de justiça. O profeta contou uma história bem contada vale mais que uma marretada. O profeta poderia ter chegado para ele e dito, seu adúltero, seu homicida. Não. Eu quero contar uma história de justiça, um homem muito rico e um homem muito pobre, porque todo adorador é íntegro, todo adorador é um homem íntegro, e o íntegro ama a justiça, mesmo que você esteja errado. Porque por que eu pego no pé dos pastores? Porque para ser pastor tem que ter alcançado, no mínimo, esse lugar de integridade. Porque quando um pastor erra e cai no arrependimento, ele pode ser conduzido ao ministério. Ele pode ser reconduzido ao ministério. Ele tem que agora que se reencaixar em requisições que o arrependimento faz, que o arrependimento bíblico faz, e mostrar frutos dignos de arrependimento. Charles Spurgeon falou, se um pastor cair em imoralidade sexual, o arrependimento dele tem que ser tão gritante quanto o pecado. O arrependimento tem que tocar as pessoas como foram tocadas pelo pecado. Aí as pessoas vão ver, não é o mesmo homem, é um homem arrependido. E o que me irrita em um pastor é a falta de integridade. As pessoas dizem, devemos ter compaixão daquele homem, devemos ter compaixão com os pastores que abusam sexualmente e pastores que traem. Agora pense nas pessoas do outro lado.
Pense nas pessoas que o pecado, o crime do pastor causou. Por exemplo, se você é um marido ou um namorado de uma mulher que te traiu com um pastor, eu seria radical, na sua opinião, falando para tirar o pastor? E se você fosse o pai da moça que o pastor abusou, como daquela jovem que se matou por causa do pastor, o que você faria? Vocês estão só pensando na estética do pastor, não fundamentalmente. Você não está pensando no fundamental, no fundamento da questão. Ou seja, você não é um pai ou um marido. Portanto, a minha indignação para você é coisa radical. Agora, se você fosse o marido, ou o namorado, ou o pai, você ia partir para cima. Você ia partir para cima do pastor. Então, para você saber quem é o pastor, não tem que falar com o pastor. Você não tem que ouvir o pastor. Você tem que ir até as vítimas. Então, depois de ouvir todas as vítimas e ver todos os danos que um erro do pastor pode causar, aí o último da lista é ver o pastor se realmente ele está arrependido. Aí vem os covardes e dizem: se eu entregar o pastor, vou destruir a igreja, o ministério. Nós somos a justiça. Paulo diz a Timóteo, em 1 Timóteo 3,15, para que, se eu tardar, fiqueis ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, não haverá homens verdadeiros onde não há justiça. Então, seja homem para assumir seu erro. Errou? Pague seu boleto. Um homem é obrigado a limpar a lama que ele mesmo jogou no nome dele. Em Provérbios 6,32 diz assim: mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. E o 33, 34 e 35 diz ainda: sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Imagina um desses meninos que você lidera e descobre que você, sendo o pastor deles, você pega a namorada dele. Você acha que ele vai te abraçar e dizer a você, e dizer que você é a referência? Ele vai te odiar. Ele vai sair do meio de vocês e ainda vai te difamar para o bairro todo. E o que irrita profundamente, e eu creio que também irrita a Deus, é homens evangélicos pecarem como adultos e desejarem o arrependimento de criança. E quando é pastor, irrita mais ainda. Para mim, adultério pastoral é um abuso. Mesmo que não seja abuso literal, é um abuso de confiança, é uma traição a quem você deveria proteger, porque o pastor conhece a vulnerabilidade da igreja, das famílias, quem está bem, quem está mal. Um pastor que adultera, ele não conheceu ninguém, até porque ele desistiu de andar por aí, ele só vive para o ministério. Então, ele não conheceu a moça na balada, ou no cinema, ou no shopping. Ele conheceu aonde? Aonde ele conheceu a mulher? Na igreja. É um abuso. Deveria ser um crime. Deveria ser crime. Porque o pastor às vezes se arrepende, entre aspas, e fica por aí. E fica por isso mesmo. E a gente continua pagando salário para ele continuar pecando. O próprio Davi, ele fez o que ele fez com Betseba, foi um abuso sexual. A moça não quis transar com ele. Ela chorou a morte do marido. Nenhuma mulher adúltera chora a morte do marido. Ele abusou da autoridade que lhe foi confiada. E a pergunta é, diante de uma tragédia como essa, o que Davi
que Davi era segundo o coração de Deus. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Está na hora de parar de usar Davi como exemplo de graça para tolerar o pecado e a fraqueza. E se o rei Davi, que era segundo o coração de Deus, pecou, quem sou eu? É assim que os evangélicos estão usando a história do rei Davi. Se ele não conseguiu, quem vai conseguir? Não, vamos parar com essa perspectiva. Davi não é exemplo de pecado, Davi é um exemplo de restauração. Ele é um exemplo de como trilhamos um caminho de arrependimento. Ele não é um caminho de como justificamos o pecado. É impossível pecado e adoração andarem no mesmo lugar, habitarem no mesmo lugar. Quando o homem de Deus para de chorar, ele começa a morrer. Se ele é um homem de Deus, não tem como ele pecar e ser feliz. Ele fica abatido, ele olha para a mulher dele em casa e vê a dor que ele pode causar nela, a frustração de ver nela uma mulher que se guardou a vida toda para o casamento, de ter confiado nele, de ter ouvido desse homem que ela era a mulher da vida dele e ter feito planos com ele. O homem de Deus, ele fica pensativo, abatido quanto a essas coisas. Ele olha para a mulher dele e vê o sofrimento dela. Ele vê o sofrimento que ele vai causar nela. Quando ele é homem de Deus, mas quando ele não é homem de Deus, ele fica cínico. Ele olha para a mulher dele como se ela fosse qualquer coisa. Ele não pensa nos danos que ele vai causar nela quando ela souber. E quando pensamos em Davi, nós pensamos no que ele era segundo o coração de Deus. E se a pessoa tem tamanho atributo no seu coração, ele convence até o Criador do universo a amá-lo. Então, Davi não era só um cara que adulterou, que matou, engravidou e foi perdoado. Não era só Davi que amava Deus. Deus amava Davi. O que existia no coração de Davi que chamava a atenção de Deus. E é isso que a gente tem que se entregar desesperadamente. Jesus, eu quero que o que existia no coração de Davi, que exista no meu coração também. O que existia no coração dele, que chamava a atenção do Senhor, é Deus homenageando um homem comum. Viste meu servo José, sendo um homem justo? O que Jesus diria sobre nós? Se Jesus pudesse testemunhar sobre cada um de nós, o que ele diria? O que Jesus diria sobre cada um de nós? É isso que vai nos salvar ou nos condenar. Jesus vai dizer: benditas ovelhas, venham, ou malditas ovelhas, afastem-se. Não é o testemunho da igreja, não é de ninguém, é Jesus falando de nós. Imagina você sendo usado por Deus. Ser usado é um estágio mais primário e o mais perigoso da fé. Às vezes nós nos iludimos porque somos usados, mas é o estágio mais superficial da fé, o estágio dos dons, porque ser usado por Deus não é o mesmo que ser aprovado. Não se iluda, achando que porque Deus te usa, Ele está te aprovando, porque porque temos que entrar num lugar de testemunho. Jesus testemunhando: eu te conheço. Não se iluda achando que Deus te usa e só porque Ele te usa, Ele está te aprovando. Não. Jesus é que que vai dar o testemunho sobre nós. Ele vai dizer: eu te conheço, ou vai dizer: eu não te conheço. Foi mais ou menos o que aconteceu com os 7 filhos de Seva. Em Atos 19, de 14 a 16, diz assim: os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e
assenhorando-se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquelas casas. Eu te desconjuro, ou eu te expulso, no nome de Jesus, a quem Paulo prega. Então, o nome de Jesus não tem poder? Tem, mas os demônios não aceitam o nome pelo nome, mas quem é a pessoa que está usando o nome. Eu sei quem é Jesus e eu bem sei quem é Paulo. Quem são vocês? Então, a masculinidade bíblica constrói uma estrutura de integridade, adoração, justiça, verdade dentro do coração de um homem. Quantas vezes Davi salmodiou que aquele que ama a Deus sofre o dano? As orações mais puras foram feitas pelos salmistas, homens extremamente violentos no campo de batalha e puros de coração. Olha que paradoxo. Olha que paradoxo. Porque quando se pensa em homens de batalha, pensa em sangue. E muitos deles matavam até 300 homens num dia. 300 homens na batalha. Tamanha violência e, ao mesmo tempo, pureza. Mansidão, quebrantamento, e eles salmodiavam como se fossem impotentes de matar os inimigos. Percebe? Isso o Senhor persegue meus inimigos, espedaça-os. Já pensou juntar esses dois paradoxos? Bravura, amor no mesmo lugar? Cordeiro e leão no mesmo lugar? E Davi se arrependeu e fez uma música. Então, ele não era um exemplo de como pecar, ele era um exemplo de se arrepender. Ele fez uma música, está lá no Salmo 51, ele fez uma música constrangido pelo pecado. E o que chama a atenção nesse texto, eu reconheço minha rebelião. Ele diz, o meu pecado me persegue, ou seja, estamos diante de um verdadeiro cristão. Verdadeiros cristãos não possuem prazer no pecado.